A corrupção das cartas de Paulo. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo. Hoje, nesse material que eu preparei, eu vou falar principalmente do nascimento de doutrinas que desviam as pessoas da fé e uma ferramenta muito poderosa para esse engano todo que é criado são justamente as cartas de Paulo. Hoje a gente vai falar especificamente do livro de Gálatas, capítulo 1 e 2, tá? Eu separei alguns versos específicos para a gente falar. E esse é um vídeo para quem realmente quer estudar, quer aprender. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo e que eu preparei uma apresentação para vocês, que eu separei diversas imagens, diversas explicações para você que quer aprender mais, que está em busca da verdade, que está querendo aprender as escrituras de uma maneira clara, com consciência, para você ter discernimento, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou aumentar aqui. Corrupção das cartas de Paulo. E especificamente é o livro de Gálatas, capítulo 1 e 2. A palavra de Elohim, de Deus, ela é una, completa, indivisível e ela não tem falhas, ela não tem contradições e nem sobreposições. Uma coisa não substitui a outra. Ela nunca se desautoriza, porque a palavra de Deus, de Yahuwá, ela é perfeita desde a sua essência. Então, Deus ele não comete falhas e por causa disso não há a necessidade de nenhuma correção ou de ele talvez retroceder em algo que já tenha ficado registrado em algum verso da Bíblia, certo? Isso pode ser até difícil de você imaginar, porque afinal de contas o ser humano é falho, nós sempre estamos errando, a gente acorda errando, a gente vive em um constante movimento de evolução e os erros eles servem para a gente como ferramentas de aprendizado e autoconhecimento. E isso para a gente pode ser difícil porque a gente não tem essa noção da perfeição, do que é a perfeição, porque nós não somos perfeitos. O erro ele é parte da natureza do ser humano. E é até mais apropriado dizer que o medo ele é como um mecanismo de autoconhecimento. Ele move a gente para um processo de melhoria contínua, tá? E essa característica do erro, da falha do ser humano, é algo que é inerente à nossa natureza. E a gente tende a colocar tudo que nós temos contato dentro dessa perspectiva, dentro da perspectiva do ser humano. A gente é o nosso próprio padrão para tudo. Inclusive, quando a gente tenta se relacionar com Yahuwá, com Deus, a gente tenta entender o Criador dentro da nossa mentalidade, com a nossa mente, atrelada a uma concepção que nós temos do tridimensional, certo? Só que esse é um grande engano, porque é como se você estivesse tentando conter o infinito, porque o Criador ele é além do infinito, dentro de uma caixinha, tá? Se eu erro, todas as pessoas erram. E se eu falho, todas as pessoas falham, ok? Só que essa regra, ela é válida apenas para o ser humano, porque nem mesmo a criação, a natureza, ela está sujeita ao erro, certo? Então, e muito menos o autor da criação. Perceba que tudo na natureza segue a regra do equilíbrio e da compensação para atingir o equilíbrio, tá? Nada foge disso. E então, eu me arrisco, eu afirmo, de que a natureza, ela, de fato, ela é perfeita. E por isso, ela é uma faceta, digamos assim, do próprio Criador, certo? E é uma forma da gente captar um pouco da essência dele, da grandeza dele, é através da observação da natureza. Então, o que a gente pode dizer a respeito da palavra inspirada pelo próprio Deus, pelo próprio Yahuwá? Será que ela seria contraditória ou vazia, descartável? Será que ela seria temporal? Ela corre o risco de ser ultrapassada? E aí você fica pensando nessas perguntas e eu já te respondo que não, que é impossível isso acontecer com a palavra de Deus. E aí você pensa, e
os homens escolhidos por Deus, os grandes profetas que serviram de voz para o Criador nessa terra, certo? Eles eram humanos fadados ao erro. Então, será que eles não transmitiram esse erro deles? Certamente eles sim, são homens falhos, assim como a gente. Mas, a respeito das palavras que eles receberam e transmitiram, será mesmo que essas palavras poderiam ser falsas? Como que eu tenho condições de averiguar isso? E aí eu trago para você uma regrinha muito simples para a gente pensar. Se uma palavra confirma a palavra, então ela é verdadeira. Mas se essa palavra rejeita a palavra, em letra maiúscula, então isso é um engano e uma dissimulação das trevas. E se isso é difícil para você compreender, eu quero que você se lembre da perfeição de Deus. Porque eu até vou aumentar aqui para falar para você. Deus não se arrepende. Ele não erra. Ele não falha. Ele não se cansa. E ele não precisa corrigir nada, porque nada do que ele faz nasce imperfeito. Tudo é perfeito desde o início. Desculpa que eu bati no microfone. Deixa eu voltar aqui. Então, considerando que não existe falha em Deus e na obra dele, a gente vai ver o próximo slide. Números 23, 19. Deus Yahuwá não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Veja que isso está no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, falando da soberania do Criador, certo? Você percebeu que no final do verso, eu até destaquei a palavra, né? Confirmaria. Você vê que o próprio Deus, o próprio Criador, ele confirma a si mesmo. Qual a necessidade disso? É porque ele é extremamente justo. Então, o Criador, ele cria as regras, ele segue as regras, ele reitera e assina embaixo da criação dele. Portanto, assim, em qualquer situação que você se deparar com alguma contradição, ou negação, ou uma nova visão sobre alguma coisa, isso significa que ou você está errado, ou você aprendeu errado, ou a versão da tradução da Bíblia que você estiver usando, ela foi traduzida errada. Na verdade, não interessa se já se passaram 2.000 ou 3.000 anos dos registros bíblicos, porque o tempo só existe para o ser humano e não para Deus. Eu vou aumentar para olhar para você. O tempo só existe para a gente. O Criador, ele é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo, ele está fora, ele está além do tempo. Eu gosto de reforçar isso porque a gente está em 2024. Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2024. Hoje é dia 8. Eu escuto muita gente quando a pessoa não tem a vontade de realmente ouvir determinadas palavras que são mais duras na Escritura, porque requer uma mudança interna dela, requer você morrer por dentro, você morrer para diversas coisas do mundo para seguir o caminho do Mashiach Jesus, né? Que ele fala, carregue a sua cruz e me siga. E aí é muito comum a gente ver essa argumentação de que eram outros tempos, foi na antiguidade, o mundo é outro, a cultura é outra. Realmente, a cultura é outra, uma cultura falida, uma cultura doente que nós vivemos. Mas a gente tem a luz e a gente tem a esperança na palavra do Criador. Lembra, o tempo não importa para ele, só importa para a gente. Vamos olhar aqui, onde que a gente vê isso na Escritura? Em Salmos 90, verso 4, diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E em 2 Pedro 3,8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
Então aqui eu finalmente chego no tema desse vídeo, que é a corrupção sobre as cartas de Paulo. O nome dele em hebraico é Shaul, né? Mas vamos falar Paulo. E eu vou tratar especificamente da carta de Gálatas, na qual o apóstolo Paulo discorre assim uma excelente argumentação contra a segregação dos povos e especialmente contra a polarização entre judeus e gentios. E a respeito dessa divisão, assim, só esse assunto da divisão dos povos já renderia muitos e muitos vídeos, tem muito material disso aqui no YouTube também, na internet, que é a respeito do ensino das duas casas de Israel. Porque, dado o momento que você tem a revelação do que são as duas casas de Israel, a sua compreensão da Bíblia, ela muda completamente. Na verdade, a Bíblia, ela vira um livro novo para você a partir do momento que você conhece o conceito das duas casas de Israel. E caso você queira ter uma visão da Bíblia de maneira limpa, sem religião, sem dogmas, eu convido você a conhecer o Caminho do Discípulo, que é o meu portal de ensino online. É uma escola focada para o desenvolvimento pessoal, espiritual, onde eu abordo terapias ocultas para explicar o sentido delas e os riscos delas, para você ter conhecimento das armadilhas que existem por aí. Tem uma área focada na mulher, para a instrução dessa guerreira, e também eu tenho uma área de investigação pragmática da Bíblia, que a gente destrincha as escrituras, e eu tenho um programa de mentoria, que é uma introdução à Torá, para você aprender a enxergar a Torá e você ter uma mente renovada, ter uma visão renovada das escrituras. Se você quiser conhecer, o link vai estar na descrição do vídeo. Mas voltando aqui, o fato é que a igreja, de uma maneira ampla, né, a entidade igreja, de uma maneira ampla, ela se apoia nas cartas do apóstolo Paulo para justificar o abolimento das leis do Antigo Testamento. Ou também é conhecida como a Torá dos judeus. Mas o que eu quero esclarecer é que não é a Torá dos judeus. A lei não é dos judeus, é a lei de Deus. Ele deu ao povo, tá? Então, é importante que você saiba que não é pertencente a um povo, é destinada à humanidade, a lei do Criador, certo? E o próprio Jesus, Yeshua HaMashiach, ele reiterou isso diversas vezes, da importância da lei. Como ele falou em Mateus 24:35. O céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E, assim, eu admiro muito o chamado do apóstolo Paulo e a porção da revelação que ele teve, certo? Que ele recebeu do Mashiach. Foi realmente uma coisa impressionante, foi estrondosa, assim, né? Todo o mover que ele provocou nas suas viagens, algo que supera muitos livros de ficção, muitos filmes de aventura, né? Ele foi assim, a meu ver, ele foi espetacular na caminhada dele. Mas nada disso conferiu a Paulo, o apóstolo Shaul, qualquer autoridade para enfraquecer ou alterar a lei divina. Olha o perigo aí. Eu já vi muitos pregadores usando as cartas de Paulo em toda a eloquência dele, na escrita dele. Paulo era excepcional, muito versado nas leis, né? Que eu vi muitos pregadores, como que eu vou dizer, contextualizando com as cartas de Paulo para justificar e para ensinar que a lei havia sido abolida. Isso é um absurdo, tá? Ele não tinha, por mais abençoado, por maior que fosse a porção dele, ele não tinha autoridade alguma para enfraquecer a lei, tá? Muito menos alterar. E não esqueça que tanto o apóstolo Paulo, como todos os outros apóstolos e profetas, eles eram seres humanos, eles eram homens como eu e como você. Tudo que ele realizou, todos os milagres que ele operou,
foi por concessão do Espírito Santo de Deus, de Yahuwá, e só isso, nada mais que isso. Isso é crucial para você entender, porque é aí que você vai ter discernimento para rejeitar muitas e muitas doutrinas que vão surgindo. E, inclusive, lembra até o episódio lá, que ele teve o chamado dele na estrada de Damasco. Paulo, ele era um dos maiores algozes, um dos maiores perseguidores daqueles que seguiam o caminho de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Ele também era um fariseu, um grande conhecedor das leis romanas e da lei de Deus, que é a Torá. Paulo jamais negaria ou condenaria a lei. O problema é que os homens que estavam cegos para a revelação de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, eles usavam a lei de Deus, a lei de Yahuwá, para perseguir Jesus. Eles não compreenderam que o Mashiach, que Jesus, era a própria lei manifesta em carne na terra. A palavra viva de Yahuwá, de Deus, que caminhava entre os homens. Então, Paulo jamais negaria a lei, jamais negaria a Torá, pois senão ele estaria negando a Cristo. Ele estaria negando a Yeshua. Olha a seriedade de você passar a enxergar a lei de Deus de uma maneira diferente, porque a própria lei é o Cordeiro encarnado. Presta atenção nisso, é muito sério. Aí, o que não se fala muito na igreja, na verdade, se fala muito na igreja da palavra viva e tudo mais. E se fala do verbo que se fez carne. Mas o que a igreja não enxerga ou ignora, e aí eu não estou apontando o dedo para pessoas, tá? Eu estou falando da entidade igreja, da ideia igreja, tá? O que a igreja ignora ou não sabe, não sei, é que a palavra e a lei são exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Olha quanta confusão e desentendimento que são gerados, perdão, por traduções incorretas, por doutrinas criadas por homens. E isso tudo, obviamente, é a ação das trevas para cegar o entendimento das pessoas, para acabar com o discernimento das pessoas. Então aqui, vamos analisar o livro de Gálatas, e eu vou destacar alguns poucos trechos, tá bom? Gálatas capítulo 1, verso 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a congregação de Elohim e a assolava. E na minha nação excedia, me destacava em judaísmo a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Veja aqui que Paulo está falando da religião judaísmo. Deixa eu até aumentar para olhar para vocês. E tenha em mente que as religiões separam as pessoas, tá? Ele está falando nesse verso que ele se destacava na prática da religião e que ele era zeloso das tradições dos seus pais, das tradições dos antigos. E agora a gente vai falar de tradições que são culturais e tradições advindas do mandamento da lei do Criador, certo? Porque existe diferença. E é isso que a gente, quando a gente aprende a enxergar a Torá, é isso que a gente enxerga muito facilmente nas cartas de Paulo e dos apóstolos. Essa rincha entre a religiosidade, que é uma doença, que é uma potestade, é uma força, é uma entidade demoníaca, entre a religiosidade e a fé verdadeira do caminho de Jesus, tá? Então, você tem que conseguir enxergar isso e se desprender dessa influência maligna para enxergar o caminho verdadeiro, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para você aqui?
Paulo, ele se destacava na prática da religião e isso cegava ele para o Cordeiro. Quem que perseguia o Machia? Os religiosos. E eles perseguiam aplicando a própria lei de Deus. Olha que coisa louca. Você vê como o mal é astuto. Para ficar mais simples de entender, quando eu me refiro a tradições culturais que são herdadas, essas tradições são os costumes criados pelos seres humanos. Elas não possuem o peso de um mandamento da lei de Deus, tá bom? Por exemplo, naquele episódio que Yeshua foi contestado sobre os seus discípulos não terem lavado as mãos antes de comer. Aquilo foi um exemplo de um mandamento criado por homens. Mas quando Jesus se apresenta para ser imerso, para ser batizado nas águas, lá por João Batista, né? Ele estava cumprindo uma tradição cultural? Não, ele estava cumprindo um mandamento da Torá, da lei de Deus. Não era uma tradição religiosa, não era algo cultural, é um mandamento. Você vê como as coisas se misturam, tá? E agora aqui, eu trouxe aqui duas traduções, né? No grego e na peshita, que é uma tradução do aramaico, tá? Eu prefiro traduções do aramaico. Eu gosto mais, tá? Do que o grego, né? Mas boa parte das escrituras a gente não tem acesso, né? A outros idiomas que não seja o grego, mas eu prefiro o hebraico e o aramaico. Aí eu trouxe aqui para a gente ver. Olha só, são pequenas diferenças nas palavras, mas o sentido do texto ele fica melhor, a meu ver, no aramaico. Então eu coloquei os dois aqui. Gálatas 2:2. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aí aqui é a tradução do aramaico. E subi por uma revelação, e lhes fiz conhecer a mensagem que eu estava proclamando entre os goim. Goim é gentios, que significa estrangeiros. E eu mostrei para aqueles que eram considerados como algo entre eles, ou seja, os líderes, as pessoas de importância, né? Que de modo algum eu tinha corrido ou correria em vão. Então aqui Paulo, o que ele está falando? Ele, através do seu ministério, ele foi chamado para proclamar o evangelho aos gentios, que eram os não judeus, aqueles que não praticavam a religião do judaísmo. Mas a palavra, ela não pertence a religião nenhuma. Isso é algo que eu explico muito bem, mais a fundo, com detalhes, lá no canal, no portal O Caminho do Discípulo, numa área de treinamento que se chama Outra Face da Bíblia. E lá eu mostro, eu explico, eu destaco como que a Bíblia ela não pertence a religião alguma, certo? Então, como a Bíblia não pertence a religião alguma, eu até repito, ela teria que ser proclamada, a palavra, ela teria que ser proclamada a todos os povos. E essa foi a incumbência do apóstolo Paulo. O termo gentios vem de goim, que significa estrangeiro, porque eles eram considerados estrangeiros do povo de Israel. No entanto, isso está totalmente errado. E aí, esse conhecimento você vai ter com o aprendizado do que são as duas casas de Israel. Porque eles eram considerados estrangeiros do povo de Israel. Só os judeus, né, da tribo de Judá, se achavam o povo de Israel. Até hoje, você vê muito rabino, instrutor, caras bons, sabe? Mas que eles mantêm digamos assim, essa crença, essa tradição de que Israel, o povo de Israel é só Judá, é só a tribo de Judá. Mas não, o povo de Israel são 12 tribos. Os estrangeiros, aqueles fora do povo, os gentios, eles eram todas as outras tribos que não tinham sido zelosos com a lei de Deus.
e por isso eles eram segregados. Se você olha, a tribo de Judá é uma tribo pequena, né? E é absolutamente impossível que eles abrangessem todo o povo de Israel, tá? Então eles chamavam os outros povos, as outras que eram formados pelas outras tribos, eles chamavam de gentios, e na verdade eles estavam desmerecendo os seus próprios irmãos. As outras, eu não digo 11 tribos, 10 tribos, porque a tribo de Levi estava misturada com eles, com Judá, tinha também uma parte da tribo de Beniamim lá no meio, né? Então, esses que estavam fora da lei, fora da Torá, eles tinham perdido esse zelo pela lei. E o que eu tenho aqui? E eles tinham perdido esse zelo pela lei, e assim, na verdade, isso tudo não passa de uma briga de família. Todos vieram do patriarca Jacó, que teve os 12 filhos, né? E aí aqui eu trago, olha só que interessante, Gálatas, capítulo 2, verso 3, também no grego e na peshita, no aramaico. Está escrito: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha só a versão da peshita, do aramaico. Mesmo Titus, que estava comigo e era arameu, não foi obrigado a circuncidar-se. Olha só que coisa, essa tradução de cima fala que Tito era grego, mas a versão do aramaico, logo embaixo, informa que ele era arameu, ou seja, um gentio. E eu confio mais na tradução do aramaico, tá? Eu acho bem melhor, mas aí é uma opção pessoal minha, tá? O fato é que Tito acompanhava Paulo em seu ministério e ele não praticava a religião do judaísmo. E isso não limitava Tito na proclamação do evangelho. A circuncisão, ela vira o tema central da discussão aqui, como se fosse uma premissa da religião do judaísmo. Mas isso também não está certo, porque a instrução da circuncisão, ela é um mandamento da lei de Deus, de Yahuwá, que é a Torá, que é o Pentateuco. Tá? E essa lei, esse mandamento, ele deve ser adotado quando o homem crente, ele está pronto e pela escolha dele, ele decide fazer esse pacto com o seu Criador. Então, não tem nada a ver com dogma nenhum. Não é propriedade dos judeus esse pacto na carne. E não era no passado e também não é agora. Olha que bagunça. Aqui eu trago outro verso para a gente conversar mais um pouquinho. Gálatas 2, verso 7 e 8, né? No grego. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E aí na peshita, no aramaico, fala assim: pelo contrário, pois viram que me tinha sido confiada a mensagem da incircuncisão, como a Keifá, que é o nome do apóstolo Pedro, né? Keifá, tinha sido confiada da circuncisão. Porque quem encorajou a Keifá, o apostolado da circuncisão, encorajou a mim, o apostolado aos Goim. Então, nos versos acima, assim, a mensagem ela é muito simples. Pedro, Keifa, ele recebeu o chamado de proclamar o evangelho para os judeus que praticavam a religião do judaísmo, enquanto Paulo, ele foi movido para proclamar o evangelho para os demais filhos do povo de Israel, todas as outras tribos que estavam afastadas da Torá, da lei de Deus. E por causa disso, eles estavam mais expostos aos perigos da idolatria e demais pecados severos. Porque o que é a lei? O que é a instrução? São diretrizes para você seguir bem a sua vida. Esse é o caminho da vida. Quando você não conhece as instruções para você viver bem a sua vida, você simplesmente vai estar
cometendo pecados que você nem sabe que são pecados. E aí é nisso que você acaba desperdiçando o sangue do cordeiro, entendeu? Porque, na verdade, é o seu código de conduta para você honrar o templo, para você honrar o sacrifício na cruz. Essa é a importância dos mandamentos. Então aqui, gente, eu deixo meus contatos. Se você quiser fazer alguma pergunta, falar qualquer coisa, deixar nos comentários. No próximo vídeo, eu vou continuar explicando a respeito do livro de Gálatas, porque surgem muitas doutrinas perigosas. Tem gente que acaba negando todo o Novo Testamento por causa dessas discordâncias, ou negando o Novo Testamento, ou negando o Antigo Testamento, justamente por causa das cartas de Paulo. E Paulo foi Rab Shaul, né? Ele foi um excelente servo do Senhor, ele cumpriu a carreira dele com honra, e a gente tem que reconhecer essa obra maravilhosa, a gente tem que valorizar e a gente tem que alertar os nossos irmãos. Então essa foi a minha intenção com esse vídeo. Eu vou continuar esse assunto, eu vou continuar o livro de Gálatas em outros vídeos, tá bom? Então, muito obrigada por você assistir até aqui. Conheça o meu portal de conteúdo Caminho do Discípulo e meus outros materiais. Um grande beijo, até a próxima. Shalom. Tchau.